Oi, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo em mais um dia do enfrentamento ao tráfico humano nesse mês de julho, que, segundo a ONU, foi o mês destinado para a gente fazer a campanha Coração Azul. Bom, essa noite a gente vai falar com a Karen, vou até chamá-la. Vamos ver aqui, convidando Karen Aires. Falar com a Karen, que ela é missionária e ela morou por muito tempo na Índia. Ela tem um trabalho lindo lá na Índia. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando. Amiga, Oi! oiê, bem-vinda. Obrigada. Tá conseguindo me escutar direitinho, amiga? Tô sim. Você tá me ouvindo bem? Tá dando algum eco, alguma coisa assim? Não, tá perfeito, tá perfeito. Perfeito. Oi, Odaí, tudo bom? Oi, pessoal. O pessoal tá entrando, a gente vai começar a nossa live. Essa noite a minha convidada é a Karen, que ela é uma missionária incrível que eu tive a oportunidade de conhecer esse ano, nesse ano pandêmico. Em meio a tantas notícias tristes, o Senhor ele acalenta o nosso coração com coisas boas e com pessoas boas, né? Então a Ká, ela é uma amizade que veio aí nesse meio tempo e que a gente tem construído muita coisa legal juntas. Eu a convidei para participar desse mês, porque eu não teria como fazer esse mês sem ter a participação da Karen, visto que ela tem um engajamento tão forte, tão grande, principalmente fora do país, né, na luta do tráfico humano. Então, estamos aqui para escutá-la. Todo mundo, ó, vamos mandar aviãozinho para os nossos amigos, Ah, gente, é. porque esta noite a Karen tem muita coisa boa para falar. Ela vai estar falando sobre a realidade da Índia. Ela tem ela preparou um material, né, dados, informações, experiências pessoais. Então, você que tem um coração na Índia ou conhece alguém que tenha, já manda o aviãozinho para essa pessoa assistir a nossa live agora. Claro que eu também vou deixar salvo, mas antes de tudo, preciso falar. Amiga, se apresente. Fala Fale pra comigo. gente quem você é, você seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Su. Realmente é um prazer estar aqui com você, falando sobre um tema tão importante nesse mês, né? Um mês assim, a comemoração ou o lembrete de fato, né? A questão do enfrentamento é dia 30 de julho, mas a gente já está fazendo o mês, né? No meu perfil também a gente vai estar com algumas lives importantíssimas aí. E de fato é um prazer estar aqui e por essa causa, e não só simplesmente pelo nome da causa, né? Mas por pessoas que eu conheço que foram resgatadas, por pessoas que eu tive o privilégio de sentar e conversar e ouvir delas os testemunhos, né? E também por essas pessoas que eu visitei e vi que estavam em situações de escravidão, análoga à escravidão. Por Uhum. essas pessoas também é muito importante, é importante eu estar envolvida e com a mão nisso, né? Então, eu sou Karen, né? Sou Karen Aires, sou casada com o Felipe, a Felipe Aires, e nós temos uma organização na Índia que trabalha com resgate de meninas que foram traficadas, né? E nós hoje estamos com a Casa 2, eu sou diretora internacional de estratégia da Casa 2, e vocês podem ver depois no Instagram, chama Casa Nova Esperança Índia. E a gente tem o nosso principal objetivo da Casa 2, né, é diminuir o LAC, diminuir esse vácuo que tem entre as meninas que são resgatadas mais novinhas e quando elas chegam à idade de 18 a 21 anos, porque uma vez que elas têm 18 anos, elas deveriam sair da nossa casa e ir para outra casa, né, outra instituição, com outra forma de acolhimento, uma visão, uma outra perspectiva de acolhimento, né? Então, a segunda casa é uma continuação e uma preparação para essas meninas para a vida adulta, né? Então, a gente trabalha de forma muito holística, a gente trabalha, assim, cuidando delas de tudo, como nossas filhas mesmo, né? Nós temos uma equipe lá bem especial que tem feito um trabalho lindo. E aqui no Brasil a gente está implementando uma organização que também corresponde, né, a gente está falando que é um escritório da Casa Nova Esperança aqui no Brasil, né? Mas a gente quer fazer muito mais. Quem sabe daqui uns 2 anos a gente implementar o modelo da Casa Nova Esperança aqui no Brasil, porque de fato a gente precisa, né? E
O Brasil, às vezes, a gente acha que está muito distante dessa questão do tráfico de pessoas, escravidão moderna, mas a gente sabe que está aqui nas nossas prateleiras, aqui ao nosso redor, e a gente precisa, de fato, enfrentar isso da melhor forma possível, né? Acho que é isso. Perfeito, Amanda. Perfeito. Pessoal, quem tiver dúvida, pode ir mandando aqui no chat e a Kayla vai respondendo. Aqui é uma conversa horizontal, fiquem bem à vontade para interagir com a gente. A Kayla é super aberta, é super acessível também. Sigam ela, sigam a Casa Nova Esperança. Que realmente esse projeto ele precisa ser conhecido, todas as pessoas precisam saber que tem pessoas sim engajadas, pessoas sérias. A Kai escreveu aqui o arroba da Casa Nova Esperança, pessoas engajadas, né, nesse projeto. Bom, precisamos começar. Eu acho que nada melhor do que a sua própria experiência, né, Ká, para a gente poder trazer aqui. A gente fez um briefingzinho, né, com algumas histórias que você citou que gostaria de estar trazendo para a gente. Como você ficou um tempo na Índia, você ficou alguns anos lá na Índia, você teve muita experiência e você teve muita oportunidade. Por mais que tenha sido triste, mas muita oportunidade de ver muitas coisas, né? Principalmente o trabalho escravo na modalidade, o tráfico humano na modalidade de trabalho escravo. Então, se você puder trazer um pouco para a gente, algumas histórias, experiências, por favor. Queremos te ouvir, queremos entender qual é a realidade da Índia para o tráfico humano. Então, eu morei 3 anos direto, assim, né? Morar dentro da Índia, mas o nosso envolvimento, o meu e do meu esposo, já tem mais de 5 anos aí. E no primeiro momento que a gente foi para a Índia, a gente fica chocado com a realidade, né? A realidade de pobreza, de miséria, a realidade de organização da sociedade, né? Existem muitos esforços, né, do governo indiano para organizar e caminhar para frente, mas ao mesmo tempo a gente vê, como eu estava conversando ontem, né, Su, a gente pode ver muita corrupção na Índia e é um câncer, né, é uma parasita, né, que realmente assim suga as energias, né, da Índia e desse país tão maravilhoso, tão lindo que é, né, rico em cultura, rico em assim, cultura, pessoas, enfim, é um país muito lindo, né? Mas infelizmente a corrupção ela tem sido essa parasita, né? Que suga todas essas coisas boas e querendo ou não fica só as misérias, né? As mazelas mesmo que a gente pode ver de forma. Uma coisa, né? É ir para a Índia como turista, né? Outra coisa é você morar lá dentro e começar a se perceber e a perceber esse próximo dentro dessa estrutura, né? Porque como turista a gente passa, sei lá, 15 dias, 10 dias, a gente vê a pobreza, nossa, realmente é muito pobre. A gente vê a riqueza, vê também esses extremos, né? A gente até fala, existem alguns estudiosos que realmente dizem, né, que a Índia, ela é muito extrema em todos os aspectos, né? Então a pobreza é muito grande e a riqueza é muito grande. Existe um gap muito, assim, muito grande com relação a essas desigualdades, né? A classe média, vamos dizer assim, né? Classe média alta é muito pequena com relação à população. E isso se torna pior ainda, porque a gente vê pouca gente, né, da pobreza, né, da miséria vindo e em ascensão a uma nova realidade econômica. Então isso realmente é algo muito, muito, muito negativo, né? Então, assim, quando eu cheguei na Índia nós fomos com um visto de negócios para a implementação de um projeto que tem a função principal, a motivação, negócios como missões. A gente tem esse foco principal, né, de trabalhar com desenvolvimento socioeconômico dentro do país e também apregoar o evangelho e trazer justiça social através dos negócios, né? Então foi uma experiência tremenda, porque a gente pôde tanto provar desse universo brilhante, desse universo de diamantes, desse universo de riqueza, como também provar desse universo das vilas, do universo de pessoas que realmente não têm o que comer e que vivem com R$30 por mês, né? Coisa assim,
Então, a gente pode ver isso na pele e a gente conseguiu, assim, caminhar sobre esse país, assim, do norte ao sul do país, a gente teve essa oportunidade. E a gente viu muita coisa. Um dos anos que a gente morou na Índia, de 2017 para 2018, eu acho, a gente trabalhou com uma organização, nós ainda estamos fazendo algumas parcerias com essa organização, temos apoiado eles e eles nos apoiado, né, que chama DFN, que é a Dignity Freedom Network. Se vocês puderem, sigam também, porque eles têm feito um trabalho fenomenal dentro da Índia, né? E assim, a gente trabalhou lá foi um período curto, a gente trabalhou com eles, mas a gente conseguiu ver uma Índia que eu chamo assim, a gente rompeu a cortina de ferro transparente, né? Então a gente pôde ver mais de perto. A gente teve contato, como tem algumas lives aí nossas, né, Su, falando sobre a questão das devadasis, né, as prostitutas rituais. Mas a gente também teve a oportunidade de visitar cidadezinhas, vilas, assim, com pouquíssimos habitantes e aonde realmente acontece a questão da escravidão moderna. Não é só nessas vilas, mas nas vilas é onde eles buscam, onde os traficantes ou a máfia busca a matéria-prima, que é o ser humano, para o trabalho. Ou então instala, né, a sua fábrica criminosa dentro dessas vilas pequenininhas. A gente teve a oportunidade, inclusive, de conhecer um grupo no sul da Índia, na cidade de Sivakasi, um grupo que trabalha eles são montadores de caixinha de fósforo, né? Eles recebem o fósforo e eles montam os fósforos. Montam essas caixinhas pequenininhas que a gente vê aqui, né? É tudo montado à mão. Eles fazem de uma forma tão rápida, é coisa assim, 1, 2, 3, mudou, 1, 2, 3, mudou. É uma coisa muito rápida. E assim, a gente visitou esse lugar, a gente foi nesse ambiente. É um ambiente que assim, análogo é pouco. É escravidão, né? É escravidão, porque tinham crianças trabalhando, tinha a mãe trabalhando, tinha o pai trabalhando e assim, são coisas que num cubículo de menos de 2 metros quadrados, muito menos de 2 metros quadrados, sentados no chão com uma pilha de caixinha aqui, e eles fazendo. A pilha era que eles já tinham feito, né? E assim, para ganhar nem centavos, não chega nem a centavos, né? Porque a moeda indiana é bem baixa, né, assim, com relação à nossa. Então assim, cara, mas é bom que estão trabalhando, né? Não é bom que estão trabalhando. Isso fere a dignidade do ser humano. É um crime, principalmente por ter crianças trabalhando, né? Criança não é feita para trabalhar, né? Criança é feita para ser amado, para ser vulnerável, mas acolhida em sua vulnerabilidade, né? E não explorada em sua vulnerabilidade. Então, tinham crianças trabalhando e a gente vê que é uma coisa que vai passando de pai para filho. É quase assim, a sensação cultural, que eu tenho, né? Isso, totalmente. Cultural. Isso. A sensação que eu tenho, Su, é que a escravidão geracional, né, que a gente mais via aqui no Brasil, eu nasci escravo, minha filha vai nascer escrava. A gente vê isso em outros setores aqui no Brasil, né, em outras áreas de atuação. Na Índia, essa sensação de propriedade, né, quando você tem alguém que trabalha na sua família, para a sua família, ela não é sua empregada, ou ela não é seu funcionário, ela é sua, é uma propriedade que pertence à família. Então, tudo que essa propriedade produzir, ou seja, filhos, também será seu. Então, quando você pensa que uma família toda está escravizada, né, por uma família mais potente financeiramente, né, uma família mais rica, você vê assim, você começa a perceber que não é brincadeira, eles realmente entendem isso como um meio de vida, né? E eu tenho até uns dados aqui que eu vou trazer pra gente, só para vocês entenderem, assim, né, mais ou menos os números. Apesar de que os números que a gente vê, assim, é banhado pela subnotificação, né? Os números que a gente... É muito complicado, né, Su? Né? São muito pouco, assim. Exato, é muito complicado, né, Su? Porque muitas vezes o que a gente vê é quem está na escravidão, ela não percebe que está sendo escravizada, né? Uhum. Então, quem está sendo explorado, muitas vezes não percebe a exploração. Precisa alguém vir e falar assim, ei, você está sendo explorado.
né? E mesmo Então, assim, tem gente que se nega a acreditar, né? Tem gente que até fica bravo, né, com aquela exato, pessoa que tá avisando. É bem exato. complicado mesmo. Exato. E, inclusive, antes de eu falar desses dados aqui, essa coisa, né, Su, eu tenho uma menina lá no meu interior que quer vir para a cidade grande para estudar, né? Então pode trazer ela aqui para casa, ela vai ser babá aqui em casa, eu vou dar o quarto ali da empregada para ela. E boa, ela vai estudar na escola pública e não teve salário, não teve nenhum contrato, não teve carteira assinada, nem nada. Isso é trabalho, né, escravo. Isso é uma forma Sim. de exploração, né, Su? E a gente vê isso de forma muito natural acontecendo na Índia. É normal isso acontecer, né? Infelizmente, né? Você pensar, olha o nível que a gente chegou. É normal ser escravo. É a Olha o nível. normalização, exatamente. Inclusive, o próprio, né, quiçá o governo já conta com esta mão de obra, né? Não sei nem se eu, não é algo oficial, mas eu também não tenho muito medo de falar, que eu acho que é alguma coisa que o governo já sabe, obviamente, né? Sim, E sim. eu acho que, inclusive, ele já espera, né, que tem É. essa mão de obra até para gerar os lucros, né? Que até é uma Sim. coisa que você comentou comigo mais cedo. Isso, exatamente, é uma coisa assim, é algo que eu observando, percebendo e pensando com meus botões aqui, né? A Índia, ela de fato, a gente vê se você entrar na internet, você vai ver isso, a Índia é a quinta potência mundial, a quinta potência econômica mundial, né? Aí você pensa nos números de escravos modernos dentro da Índia, você fala assim, se tira essa mão de obra, né? Essa mão de obra barata, que esse mão de obra barata é um termo chique para você falar escravidão, né? Não tem para onde correr isso aí. Então, você tira essa mão de obra barata, acabou a economia indiana, porque a gente pensa que tipo assim, em todos os setores, né? A economia de um país, ela é baseada em quê? É o setor na construção civil, pecuária, como é que chama? Tecido, enfim. São os 5, né? Depois eu vou até trazer aqui os 5 certinho. Tá aqui só para ver, para não falar besteira. Da economia. Imagina, a quem entrou depois, gente, a Ká, ela é uma missionária que ela atuou por muitos anos na Índia, agora ela está no Brasil, porém ela ainda tem uma atuação bem forte na Índia através de uma ONG, de um projeto que se chama Casa Nova Esperança, que é uma casa de acolhimento para meninas que são resgatadas de tráfico humano. Então, a fala da Ká foi explicando um pouquinho desse projeto. No final, também, para quem não pôde acompanhar o começo, ela vai fazer uma explicação breve novamente. Também a gente tem aí algumas perguntas, ela vai contar os próximos passos, mas agora a Karen está falando para a gente um pouco da realidade do tráfico humano na Índia, o que ela já viu, né? Experiências Isso, próprias. isso. Aí, voltando à questão da economia, eu peguei aqui. Então, são 3 setores, né? Primário, secundário e terciário. Então, o primário seria extração de matéria-prima. A Índia existe uma máfia pesada, de pedras preciosas, extração de ouro. Tanto é que a Índia, você chega na Índia, o ouro às vezes, uma coisa aqui que no Brasil você compraria um brinquinho a 300, lá vai ser 170, dependendo do dia. Então, extração de matérias-primas, o secundário seria a indústria em si, né? E o terciário, venda de serviços e bens imateriais. Então, você pensa nesses 3 setores, né? Nesse primário, secundário e terciário. Tudo precisa da mão humana para realizar, né? Não tem como. E, infelizmente, no caso, a Índia, ela tem essa economia baseada obviamente, nesses setores, e as pessoas estão sendo exploradas por esses setores, Sim. né? Então, a indústria de moda, a gente precisa repensar moda, a gente precisa repensar grandes indústrias, né? De automobilísticas e por aí vai. A gente precisa repensar isso, né? E para você ter noção, né, Su, é uma coisa que eu quero até estudar mais, né? O nosso país tem muitas leis de trabalho, né? Nós temos sindicatos, nós temos voz. Por mais que não seja perfeito, nós temos pelo menos uma iniciativa que já tem uns anos, né? Na Índia é muito difícil você não tem esse negócio de carteira assinada. Eu perguntei várias amigas, como é que é? Como é que funciona? Às vezes fica de boca, a maioria delas ficava de boca o contrato. E aí, às vezes, era uma coisa
assim, mais organizada e tinha um contrato, né? Mas, enfim, 71% da população é uma população analfabeta, então como é que faz contrato? Como é que ele lê, como é que ele interpreta aquele contrato que está escrito ali, né? Você vê a vulnerabilidade em tudo, né? Desde o básico, que é saber ler e escrever. Sim, A Carla falou aqui, precisamos repensar a maneira como consumimos. Existem pessoas exato, por trás de tudo isso. Perfeito, Carla. A gente tem que exatamente. questionar as empresas, né? A gente tem que questionar qual foi a linha de produção. Inclusive, a Cá, ela tá com um projeto lindo que ela vai falar no final e que tem, sim, um olhar aí para esse lado ambiental, social e de cadeia de produção, de questionar quem que fez o fio do tecido, quem foi que plantou o algodão na fazenda, quais eram as condições de trabalho dessa pessoa. Então, precisamos ser adultos questionadores, né? Cidadãos Sim, questionadores. total. Perfeito. Total. Uns dados aqui, ó. Em 2016, como é que fala? A Central de Investigação, né, indiana, estimou que 135 mil crianças se tornaram vítimas de tráfico humano na Índia, né? Anualmente. 135 mil anualmente, certo? E essas crianças, elas ficam muitas vezes nas estações de trens, né? É, muitas vezes elas são sequestradas, ou então, como que acontece, né? Às vezes elas são crianças que estão na vila, chega alguém de fora da vila e propõe vamos estudar, eu tenho uma escola e tal, em outra cidade, parará, parará. Vamos estudar, que eu vou te oferecer uma vida melhor, sua família vai realmente poder viver algo melhor tendo você sendo estudado, né? Então, o que acontece é que essas crianças vão e simplesmente somem, né? A Índia é 1 bilhão e 300 pessoas, imagina, para uma criança. Detalhe, que é uma coisa importante sobre isso, né? A Índia são mais de 1.200 línguas oficiais, né? Então, obviamente, eles têm o hindi e tem o inglês. Mas o inglês não é todo mundo que fala. Uma grande parte que estuda fala inglês. Mas as pessoas mais pobres não falam inglês, né? Então você imagina, você traz uma criança de um estado, de uma cidade para outra, dependendo da vila, o dialeto muda. Dependendo. Olha, Sim. um amigo indiano chegando aqui, ó. Enfim. Ah, então, Vou acenar assim, para ele. Welcome, welcome, my Indian friend. friend. He's an amazing photographer. Ele tem fotografias That's good lindas. to know. Visita o site dele, que ele é fenomenal. Enfim. Então, o que a gente percebe é que. Esqueci o que eu estava falando. Desculpa. Peraí, vai vir. Estava falando dos idiomas, que são vários idiomas, que o hindi, ele é o principal. Isso. Então, o que acontece? Você muda de uma tribo para outra, né? De uma cidadezinha, de uma vila para outra. Pode ser que o seu idioma não seja mais o mesmo que aquela pessoa. Então, isso facilita com que aquela criança, aquele adolescente, inclusive aquela mulher, aquele homem, fique perdido. É proposital que seja feita como é que chama? Essa mudança, né? De um estado para o outro. Então, acontece muito isso. E assim, esse número aqui, né? 135 mil crianças anualmente, eu não acredito nesse número. É um Pra ser número bem muito baixo, muito né? É baixo. bizarro. Imagina, um dos países que tem mais pessoas no mundo só tem esse número Eu acho Não é que a bizarro. gente deseje que tenha mais, viu, pessoal? Mas é porque a Não gente mesmo. sabe que realmente existem mais, né? Tanto é que o tráfico humano é o terceiro crime que mais cresce. Então não ia ser o terceiro crime se tivesse números tão pífios como esses. Exatamente. E aí, isso tem essa questão também, como eu falei, da subnotificação, né? Mas também tem aquela questão, assim, do governo mostrar para o mundo que tá tudo bem, né? Tipo assim, vamos amenizar essa situação aqui. Aí a gente vê que também com a questão do Covid na Índia, é muito, é muito mais gente do que foi falado na mídia, né? E, enfim, é um trabalho grande, né? É um trabalho grande. Eu me lembro, toda vez que eu falo desse tema, né, de crianças, eu me lembro do Samir, né? O Samir é um menininho que eu conheci ele na frente de um shopping vendendo balão. E aquele menino, assim, se eu pudesse, ele estaria aqui comigo, né? Ou em um lugar melhor, né? Mesmo que fosse ao lado da família dele, mas de uma situação melhor.
Mas ele vendia balões a menos de 10 centavos cada balão e ele ficava assim. Teve um dia que eu perguntei, quantos balões você tem aí na sua mão? E ele falou assim, eu tenho 40 balões. Eu falei, então você tem que vender esses 40 e ir para casa e foi, né? Ele, não, eu vendo os 40 até o dia acabar. Se eu vender mais, se eu vender os 40, vão chegar mais balões para eu vender. Né? E eu perguntei, e como é que você começou, né, a vender balão? Ele só falava hindi, meu hindi é muito, muito básico, né? Eu falo bem pouco, então imagina, eu tentando falar hindi, ainda bem que ele é muito lindo e ele ficava tentando me entender, né? E eu perguntei para ele como que ele conseguiu, tipo, vender balão e tal, né? Ele falou assim que foi um primo dele, né? Um primo dele que conseguiu esse trabalho para ele, né? O Samir é órfão de pai. A mãe dele, segundo ele, né? A mãe dele vive numa cama porque ela é incapaz de trabalhar. Boa noite, Lavínia. Boa noite, Lavínia. Lavínia é Oi. Boa noite, Lavínia. E então, assim, o Samir foi aliciado, né? Foi aliciado pelo primo mais velho dele. Então, a vulnerabilidade, ela em todas, assim, falou Samir, falou vulnerabilidade, né? Tanto para a questão de, hoje ele está vendendo balão, né? E quando ele ficar mais velho, para onde ele vai? Provavelmente, se uma intervenção não acontecer, e eu creio que essa intervenção vai chegar, está chegando para essa criança. Eu tenho orado muito por esse grupo de meninos que vendem balões, né? Porque quando ele crescer, ele vai se tornar um escravo laboral. E quando ele tiver uma certa idade, os órgãos dele serão traficados, né? Serão assim, traficados. Então vai ser morto para os órgãos serem vendidos, sim. Exato. Então, por isso que é um absurdo, né? Você pensar que você tá vendo uma criança ali, se ela não escapar ou se não tiver ninguém que olhe para aquela criança, ela vai viver aquilo ali pro resto da vida dela, né? E existe uma fadada a estar naquela situação, né? Muito triste isso. Sim. Muito triste. E existe... Você chegou a ir em alguma fábrica de bexiga, amiga? Então, não fui à fábrica de bexiga. Inclusive tem um documentário muito legal, né, Su? Tales by Light, tá no Netflix, muito fenomenal. Quem quiser saber mais depois, a gente dá um jeito de colocar aqui. Mas eu fui em algumas outras fábricas, né? Fui a de caixinha, né? De fósforo. Nós fomos em uma fábrica de fogos artificiais. Gente, quando a gente fala fábrica, vocês estão imaginando o quê? Né? Tipo assim... Aquele galpão grande, com EPI, imagina, né? Com proteção, roupa de proteção, com horário de descanso, com horário para entrar, horário para sair. É o que deveria ser, né? Não, infelizmente não é, né? Assim, esse mesmo quadradinho aí que a gente viu, que eu falei para vocês, né? Que eles fazem as caixinhas, é um quadradinho dobro para os fogos de artifício, né? Esse negócio de segurança do trabalho não existe, né? Não existe. Se tem lei, não tem fiscalização e muito menos cumprimento, né? Então, é como se fosse assim, aqui eu estou trabalhando com os fogos e eles organizando, né, montando os fogos de artifícios, ao lado está a pilha de fogos de artifício, né? Então, se uma faísca de luz, que a luz... Imagina, gente. Imagina que você vai Imagina aí na sua cabeça a pior casa que você já foi. Pior que eu digo assim, em termos de estrutura. Qual foi o pior lugar que você já foi? Sabe assim, gato para todo lado, gato que eu falo de energia, né? Imagina aqueles fios aqui, passando aqui na sua cabeça, né? Então, é nesse nível. Aquele chão de cimento batido, de terra batida ou de cimento queimado. E não tem mesa, não tem cadeira, todo mundo sentado no chão, no máximo uns paninhos no chão. É cultural a questão de sentar no chão, mas naquela questão ali de indústria, não é assim... Sim.
nada seguro, né? Então, outra fábrica que nós fomos também foi a fábrica de bijuterias, Nós fomos em uma fábrica de bijuteria e nós fomos em outra fábrica de semi-preciosos, né? Aí você vê qual é a diferença da fábrica que trabalha com escravos, né? Com pessoas análogas, né? Que estão em situação análoga à escravidão e com pessoas que não, né? São pessoas que estão legalizadas. É uma outra... Aí parece as fábricas que a gente conhece aqui no Brasil. E é uma fábrica pequena, né? A gente conheceu uma fábrica 67 metros quadrados, mas mesmo assim, todo mundo com a luva certa, com o óculos, com o negócio do ouvido, e tudo muito bem organizado. Tinha uma salinha para eles beberem água, comerem, fazer alguma coisa, né? E os horários certos. A gente sentou com esse cara, a gente conversou com ele para entender como que funcionava. E você vê total a diferença, né, de um para o outro. O outro era um monte de mulher sentada no chão, nesse lugar escuro, né, aquele meio penumbra, assim, não tem, né, não tem iluminação. Aquele galpão baixo, né, aquele galpão baixo sem muita janela, pouquíssimas janelas. E elas sentadas e pegando por exemplo, tinha um cordãozinho de metal assim, né, que ela tinha que encaixar uns negocinhos, ela sentada encurvada, segurando na boca e colocando os negócios, né, Gente, isso é a linha de produção deles, né? Exato. Essa é a linha de produção deles. Exato. É muito triste, né? Assim, muito triste mesmo. É muito triste. E a gente vê, né, que tem muita criança, né? Tudo que você testemunhou até agora, sempre mulheres e crianças. Sim. Você havia comentado comigo, né, numa conversa que a gente teve anteriormente, que tem algumas situações também da medicância infantil. Se você puder trazer um pouco dessa realidade, que é uma realidade, pessoal, que, pasmem, é muito comum no Brasil. Então, talvez a Cá vai falar de coisas que vocês já viram aqui no Brasil. Uhum. Quando eu cheguei na Índia, as pessoas que me receberam falaram assim, Karen, eu falava assim, nossa, que é muita criança na rua, né? Nossa, muita criança. E às vezes eles te cercavam assim, os pequenininhos te cercavam e começavam, dedô é me dá, né? Dedô, mani chaye, pedindo dinheiro, né? Me dá dinheiro, me dá dinheiro. E aí você ficava assim, cara, como é que eu dou dinheiro se são 5 crianças ao seu redor, puxando sua roupa, pedindo dinheiro. E uma pessoa que estava ao meu lado, ela agia assim, nossa, esses meninos chatos, esses negócios assim, aquela pessoa assim, zero amor. E falando, não dá dinheiro não, cara, porque eles vão vir atrás de você, vão pedir mais ainda, dinheiro mais ainda, não dá dinheiro que isso é uma máfia. Aí eu ficava assim, eu não entendia, máfia? Como assim máfia? Eles são os mafiosos? Olha a inocência da criança, minha, né? A lerdeza, né? No caso, idiotice minha de olhar para aquelas crianças e achar que eles eram os culpados dos mafiosos, né? Uma máfia. E eu perguntei essa pessoa, que máfia? Fácil, como né? assim? A criança. Isso. Eu falei, máfia? Como assim, né? Ela falou, não, é máfia, eles ganham dinheiro e isso e aquilo e pedem mais, são treinados para isso. Aí eu fui, como curiosa que sou, fui realmente pesquisar, dar uma olhada, o que é isso, como assim máfia, perguntei meus amigos indianos, sentei com uma menininha na rua para entender e realmente é uma máfia mesmo, né? Existem esses agentes, né, que ficam inclusive a paisana, assim, próximo daquele grupo de criança e eles são literalmente treinados, né? Eles são treinados a pedir dinheiro, todos eles têm o mesmo comportamento, puxa a roupa, seja insistente, peça, segura na perna, é uma coisa assim, triste de ver como eles são condicionados àquilo, né? E você vê aquelas crianças assim, com cabelinho emaranhado, aquelas roupas suja, rasgada, e assim, uma dessas situações que eu vi, né, dessa questão da máfia, porque que eu cheguei a essa conclusão que realmente é uma máfia, realmente existem pessoas que agenciam essas crianças, que sequestram essas crianças, ou muitas vezes vão para as vilas e trazem ela para a cidade grande, e aí
Um dos casos que eu vi, que eu pude averiguar, né, com meus próprios olhos, foi um dia que eu estava conversando com uma criança, uma menininha. Eu dei tipo um pastel, uma samoça, né? Que é tipo um pastelzinho, seria um pastelzinho aqui, uma coxinha aqui do Brasil, né? Uns snackzinhos. E a gente estava sentado assim, eu falei que eu ia comer com ela, sentei e comecei a perguntar e tentar uma conversa, ela com muita vergonha. E ela olhava para o lado toda hora. E eu conversando com ela, ela fazia assim, e olhando para baixo. E fazia assim, olhando para baixo. E quando ela olhou para lado, eu olhei junto, era um cara, tinha um cara andando assim, sabe? Andando assim. Aí depois. A paisana, A né? paisana, como se fosse sei lá, uma pessoa que olha carro. E vestido Sim. normalmente, não era mendigo, né? Não tinha cara de mendigo, não tinha jeito, não era. E aí, novamente, passou um tempinho, eu tô conversando com ela, ela olha de novo, ela olha de novo. Então eu vi que ela talvez poderia estar em perigo porque eu estava com ela. O que esse cara ia fazer com ela? Se ela falasse, né, alguma coisa, ele estava ali para oprimi-la, ele estava ali para intimidá-la, né? A mim não, porque eu não tinha visto ele ainda, né? Mas ela E você conhece não o tinha cara. vínculo com ele até então, né? E Nenhum. também depois manteve, obviamente. Não. Nunca mais o vi. Vi a menininha, porque eles têm os pontos, né? Por isso que eu pude conversar muito com o Samir. A menininha, eu não lembro o nome dela. Foram poucas vezes que eu conversei com ela. Mas eles ficavam sempre no mesmo lugar. É o point deles ali, né? Pra você ter noção, o E essa... Samir, da casa dele pra minha casa, que era próximo onde ele pedia dinheiro, eram quase 10 quilômetros andando que ele fazia todo dia. Uau, Ida, 10, uau, volta, 10. Mais de uma criança de 8 anos. uau. É um absurdo, né? A situação que essas crianças já têm que crescer sendo adultas. Isso. Então, e fora que elas são roubadas, roubam tudo delas, né? A dignidade, a infância, Sim. roubam delas os sonhos, projetos, o futuro. Então, para você reconstruir uma criança que é vítima de tráfico humano, é um processo que, por vezes, leva uma vida inteira, né? Porque ela tem tantos traumas quanto criança. E, cá, Sim. essas crianças, né, na situação de medicância forçada, você sabe como que elas iam parar ali? Elas eram vendidas pelas famílias? Como que era o esquema? Então, Su, as crianças, pensando em venda, né, em dinheiro, geralmente esse crime ele é cometido mais para casamento de crianças, né? Geralmente os pais vendem as crianças para isso. Na situação de mendicância, geralmente é sequestro do menor, ou eles vão na vila e oferecem uma vida melhor para essa criança na cidade e os pais doam voluntariamente, entre aspas, né, essa criança para ir para um lugar de estudo, Uhum. né? Imagina, eu chego lá sei lá, no interior de Minas Gerais lá e falo assim, olha, eu tenho uma escola, eu tenho uma organização e a gente está escolhendo as melhores crianças da vila para ir para essa casa, internato de escola e tal. E eu tô dizendo, gente, que é sério, é real isso. Existem assim, no YouTube, porque é em hindi e inglês, mas existe mães falando sobre isso, pais e crianças que foram persuadidas por essa máfia, né? Então eles são levados voluntariamente para esses lugares. Então não tem nem fiscalização, porque o pai deixou, né? Na vila, não existe fiscalização. E muitas vezes o que acontece, Su, é que essa criança na cidade, ela vai ter contato com o pai. Ela vai ligar e vai falar assim: oi, pai, e aí, como é que tá? Tá tudo bem, pai? Tá tudo... E o cara aqui do lado, né? Tá tudo bem, tá comendo bem, parará, tô bem. Então, a família tá achando que ele tá sendo bem tratado. A família tá achando que ele tá sendo bem cuidado. Mas, não, né? Não. Isso realmente Até porque a forma dela ter sido aliciada, né? Porque tem famílias que quando o aliciador chega já falando para qual é o fim, aquela família nunca vai reivindicar aquela criança. Mas quando a família não sabe qual é o fim que vão dar para aquela criança, se descobrirem, aí é até um perigo de envolver, enfim, outras polícias, Interpol. Olha, estamos recebendo muitas mensagens, tá? Pessoas estão muito felizes aí com os seus relatos, estão chocados. O Carlos acabou de falar que
você está passando informações incríveis, que você tá bem, ele está bem impactado, que você é incrível, nós somos incríveis, mas é importante mesmo, né, a gente falar sobre esse tema. A gente Sim. entende que a informação ela tem poder e o conhecimento ele liberta. Então, Sim. se a gente está aqui hoje falando de Índia, não é só porque é só na Índia que acontece, gente, mas a É. Ká, por ela ter vivido lá, ela tem muita propriedade, ela é a fonte, né, para poder trazer as informações aí para nós que nunca fomos ou nós que não temos noção disso. Ká, o que mais você quer dividir com a gente? Eu falei um pouquinho sobre essa questão de sequestros para fins de casamento, né? Infantil. Então, é só para vocês, para trazer aqui para vocês, né? Cadê? A Central de Investigação, né, estimou que foram, nesse período, né, 33.856 pessoas na Índia foram vítimas de sequestro para fins de casamento, né? E 50% eram menores de 18 anos. Isso aí, novamente, esses números, acho que são muito mais. Exato. E aí aí vale salientar, né, Su, não sei como é que tá o nosso tempo, mas vale salientar aqui que essa é uma perspectiva de sequestro, né? De sequestro. Imagina de venda. Aí, venda, a gente precisa pensar sobre a instituição, o significado da instituição casamento dentro da Índia. Porque a questão do dote, por exemplo, né? O dote é algo que sempre existiu na cultura e legalmente ele foi banido, mas ainda continua. Então, se a gente for pensar na perspectiva do dote, a gente bota aí 99% da população, né, das mulheres é vendida para o casamento, porque não tem outra explicação, né? Até porque muitos dotes são dotes assim absurdos que as famílias podem pagar, né? E por uma das questões que a mulher ela é discriminada e ela é considerada um ser humano de segunda classe dentro da Índia, é porque ela não produz. Ela, na verdade, dá gasto para a família. Imagina, você tem 3 filhas meninas, você vai casar 3 filhas meninas, são 3 dotes. Então, uma coisa está ligada na outra, né, Su? Aí você pensa a questão do aborto, a maioria dos abortos são meninas são mais abortadas, né? Geralmente as crianças que são abandonadas são meninas, né? As crianças que estão na rua pedindo, meninas. Então, o gênero feminino sempre sendo excluído, né, Cá? Exato. E assim, a gente vê, né, que existe um esforço, existe. No relatório agora que a gente recebeu, né, Su, a gente viu que eu li e vi, realmente, houve um esforço, mas nada suficiente, não é suficiente, né? Foi um esforço, assim, a sensação que eu tenho que é para inglês ver, né? Que é para inglês ver, porque fiscalização, lembra que eu te contei isso, que eu fui ajudar uma amiga minha, ela foi parir, né? Ela foi dar à luz, e eu estava com ela nesse dia e tudo, ela ficou de um dia para o outro no hospital, foi cesárea, e aí indo embora, né? Ela estava na cadeira de rodas e foi fechar papel e não sei o quê, e eu com a minha sobrinha no colo, né? E eu saí do hospital. Eu simplesmente saí do quarto, desci as escadas com a minha sobrinha no colo, passei pela segurança com a minha sobrinha no colo, entrei no carro com a minha sobrinha no colo e a mãe dela e o pai dela não estavam comigo. Em um hospital, ninguém me pediu um documento, ninguém me pediu nada. Só fui. Então, imagina o tanto de situações. Isso no hospital que eu tô falando, imagina aí, Einstein. Imagina aí, como é o nome daquele hospital libanês? Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. É nesse nível, se a gente fosse comparar, né? Um hospital maravilhoso, só que... né? Enfim. Sim. Então, só para você ter noção como isso acontece, né? Tem 2 pontos, Cá. A gente está caminhando já para o fim da nossa conversa. Tem 2 pontos que eu vou falar rapidamente, mas se você tiver interesse de aprofundar, eu acho que vai ser riquíssimo. Um ponto sabemos que tem muitas comunidades, né, na fronteira de Nepal e Índia, que muitos aliciadores já foram para essas comunidades aliciar pessoas para venderem os seus rins. Então, tem muita venda de órgãos nas fronteiras, tá, pessoal? Não é só na Índia. No mundo, normalmente, as fronteiras, os borders,
são lugares onde a gente encontra esse tipo de máfia, esse tipo de ação. Também sabemos que a Índia, ela é o país que a Inglaterra busca muito para barrigas de aluguel, para comprar bebês, né? Então, casais ingleses, ou enfim, pessoas que têm interesse de ter nenéns, seja para qual finalidade for. Eu falo isso, gente, porque tem gente que quer ter neném não é para ser pai ou para ser mãe, não, tá? Tem gente que quer ter neném para matar mesmo, para poder usar para pedofilia, para coisas bem mais pesadas. Exato. E buscam mulheres indianas, né, para comprar a barriga de aluguel da mulher indiana. Então, você tendo morado por alguns anos na Índia, como que você vê essas duas situações que eu trouxe? Já teve relatos próximos? É muito real isso, né, Su? Até porque existe um termo lá na Índia que é o turismo, o health tourism, né? Healthy tourism, é um termo tipo assim, é o turismo da saúde. Turismo da saúde é o seguinte, existem pessoas de fora do país que vão para a Índia para tratamento médico. Até aí tudo bem. Porque realmente os custos, a Índia é uma das maiores indústrias do ramo de farmácia, né? A indústria farmacêutica, a Índia, ela lidera muito. Então, é muito mais em conta, né? Os insumos são muito mais em conta. Aí você pensa naquilo que eu falei lá no início da questão da mão de obra barata, né? Da escravidão. Então, existem muitas pessoas que vão fazer cirurgias na Índia, existem pessoas que vão fazer esses retreats, né? Que precisam de tratamento mais prolongado, eles fazem na Índia e tem clínicas, as clínicas são legalizadas, né? Mas eu imagino o que é que não rola dentro dessas clínicas distantes por aí, né? Eu não imagino, eu fico imaginando o tipo de turismo que isso acontece. Então, eu imagino a gente falando sobre essa questão do tráfico de órgãos, né? Imaginar que é um país de 1 bilhão e 200, 300 pessoas, 1 bilhão e... Eu estou confundindo, 1 bilhão e 300, aí você pensa num país nessa dimensão e pensa na fiscalização, né? E é gente morrendo à torta e à direita por causa do calor, por causa da depravação deprivation, né? De comida, por causa enfim, por causa das questões sanitárias. Então, onde essas pessoas se tratam, onde elas são jogadas, enfim, né? Elas então, não estariam estar morrendo por isso, né? Que tem como você prevenir, tem como você impedir. Sim, tem. E aí você tem também a questão das máfias do cabelo, né? Que é uma questão religiosa também, inclui, e existe comprovado nos sites, existe nas notícias que existe uma máfia religiosa envolvida com cabelo, né? Que eles fazem como se fosse assim, como é que eu posso dizer? O devoto, ele é instigado a raspar a sua cabeça, um voto. Faça um voto com esse seu Deus e o voto é raspar a cabeça. E aí, nessa raspagem de cabeça, esse líder religioso, ele vende esses cabelos, né? E eles vendem esses cabelos e fazem peruca e por aí vai, né? Então isso... Existe uma cidade na Índia, eu agora esqueci o nome, mas existe uma cidade na Índia que as mulheres só andam com cabelo de coque, com coisas assim, com medo de alguém chegar e cortar o cabelo, né? É esse nível que a gente está falando, né? E, né, é uma coisa que, se a gente for prestar atenção, né, o cabelo é órgão, né? É considerado um órgão, né? Por mais que seja morto assim, né, não tenha sangue pulsando aqui, mas faz parte do corpo humano, né? Então, pensar que os cabelos indianos são os melhores cabelos, assim, né, em termos de estética, um dos melhores cabelos que existem, né? Para fins de peruca e aplique. Então, existe muito, muito mesmo. Nesse aspecto, mas... E olha que eu tô falando, cabelo cresce, né, gente? Mas imagina para rins, imagina para outros órgãos e assim, lembrei de uma coisa, né, Su? As pessoas, elas se prestam, vamos supor, vou doar um rim meu. Doar não, eu vou vender um rim. Aí ela vai para uma clínica que não é uma clínica, é um açougue. Então, imagina que no meio desse açougue, ela falece. Então, ela doou a vida dela. Aí tudo, aí vai córnea, vai tudo, né? Vai córnea, vai o outro rim, vai coração e vai tudo. Então, muitas vezes acontece isso, né? Eles vão pensando que vão apenas doar um rim e não voltam, né?
A gente tem muito para aprofundar nesse tema. Eu conheci uma comunidade, né, em Lucknow, no norte da Índia. Eu conheci uma comunidade, eu fui visitá-los, né? Que eles são catadores de cabelo. Catadores de cabelo. Eu passei assim, estava com eles, eu vi uma galera sentada, agachada no chão, fazendo assim com a mão. No meio do lixo e fazendo assim. E aí eu perguntei a esse colega que estava conosco, nos acompanhando nessa comunidade, né? Eu falei, o que eles estão fazendo? Aquele tanto de gente agachada fazendo assim. Aí eles falaram assim, então, essa comunidade aqui, ela é uma comunidade, a comunidade inteira tem uma função, catar cabelo. Aí eu falei, catar cabelo? Como assim? Então, cabelo, esse cabelo que a gente pinteia, faz assim. No lixão. Isso, então eles trazem o lixão para dentro da sua comunidade, né? Então, e eles vão aí eles pegam os tufos de cabelo, que a gente pega e joga no lixo, e eles vão desembaraçando esse cabelo, né? E aí eles vendem esse cabelo também. Então, aquele cabelo do pente que a gente tira para limpar o pente, aquele tufo. Isso. E as pessoas pegam aquilo como matéria para produzir perucas, como matéria de sobreviver, né? Porque elas vendem, é como se fosse um catador de papelão, né? Isso. Que ele sai aí mendigando, aí pedindo papelão. Tem as pessoas que são catadores de cabelo, gente, isso é surreal. É desumano, surreal. Né? Que ponto chegamos, né, tá? É desumano, exatamente. Onde todos os direitos humanos são violados, são roubados. É um absurdo, assim, a gente vê tudo isso acontecendo. E é muito bom, né, Ká, que tem pessoas como você que tragam essa realidade, que tragam luz a isso. Pra gente ver que não vivemos num mundo cheio de arco-íris e pôneis flutuantes, mas pra gente tornar nossa bolha. Então, pessoal, todo mundo que esteve com a gente ao longo dessa nossa 1 horinha, eu sei que dá vontade de querer mais e mais e mais. A gente já tá caminhando pro fim. E eu queria antes pedir pra Ká poder se despedir, falar dos projetos dela, dos próximos passos, formas de ajuda, né? Porque a gente que trabalha com ONGs, com projetos voluntários, a gente precisa muito da ajuda de vocês, principalmente financeira, para algumas coisas, e para que essa informação chegue em outras pessoas, né? Porque esse é o objetivo. A gente está fazendo essa série de lives, de encontros ao longo desse mês para multiplicar a informação. Então, para trazer para vocês conteúdos que talvez vocês não teriam, né, de maneira orgânica. Então, Ká, por favor, como que a galera pode ajudar vocês, próximos passos, fica à vontade. Então, como eu falei, nós estamos aqui no Brasil, né, por esse tempo, implementando o escritório, né? A gente, como eu falei, a gente quer fazer muita coisa, nós temos uma visão, assim, para o futuro da organização de muita atuação na sociedade brasileira, né? A gente precisa honrar o nosso país, a gente sabe que, né, uma situação no Brasil também é crítica com relação à escravidão e tráfico de pessoas. Então, a gente tem esse desejo de continuar, está sendo implementado, já temos vários voluntários, a Su tem colaborado com a gente. E então, assim, tem muita coisa para fazer, tem trabalho para fazer e a gente precisa mesmo de recurso, né? Estamos nesse momento de abrir conta, abrir CNPJ, abrir não sei o quê. Então, se você, assim, quiser chegar junto, conversar conosco, entender um pouquinho melhor de como que a gente funciona, entra no meu Instagram aqui, manda um DM, manda um oizinho lá pra mim, eu vou ter o prazer de conversar com você e explicar tudo direitinho qual que é o nosso sonho daqui pra frente, né? E então, assim, tem a nossa página que eu coloquei, mas a Su marca aí a nossa página, nos visite, compartilhe nosso conteúdo, que eu acho que é uma das... Você tem uma arma na mão chamada Instagram Influencer, né? Você pode ter 500 pessoas, mas você é uma pessoa influente na vida daquelas 500 pessoas aí no seu perfil. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque as pessoas precisam saber. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente vai gerando essa curiosidade nas pessoas, né? Isso é uma forma de ajudar também. A orar, ore também por nós, ore pelos nossos staffs, né, lá na Índia, ore para os nossos voluntários aqui no Brasil. E é isso. É uma luta contra, assim, toda a maldade do mundo, né? Às vezes a sensação é essa, né? Que a gente está lutando com toda a maldade do mundo em um só tema, né?
Sim. Então, a gente conta com o Deus do impossível, né? Com o Deus que faz milagre. Ele tem nos ajudado. E é isso, gente. Um prazer estar aqui, Show, viu, Su? show. Obrigada por ter aceitado, amiga. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora. Espero que vocês saiam daqui indignados, inconformados, que vocês tenham estourado a bolha e que vocês estejam fora da zona de conforto. Porque só pessoas assim começam grandes revoluções, né? Nenhuma grande revolução começou com pessoas acomodadas. Então a gente precisa de cada um de vocês. Cada um, gente, de verdade. Importa, e importa muito. Então, como a Karen falou, vocês têm uma arma poderosíssima na mão, que é o Sim, Instagram. Então, sim. curtam, compartilhem, comentem posts dos projetos que a Karen faz parte, de outros que eu também estou recomendando aqui no meu Instagram. Vamos estar dando engajamento, gerando conteúdo e levando essa informação para mais e mais pessoas. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite para todos, um beijo grande, a live vai ficar salva sim. Então, depois vocês vão ter oportunidade de assistir de novo, pegar mais informação. E é isso, Cá. Boa noite, amiga. Boa noite, um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.